O nosso tema hoje presta bem atenção a esse tema, que ele é interessante. Você vai descobrir por que eu estou dizendo isso no final, né? O tema hoje é quando nós obedecemos a Deus. Só que não. Eu não entendi esse negócio de só que não, o que era. Eu vi as pessoas escreverem uma frase, depois botar SQN. Eu até pensava que era outra coisa. Mas depois que eu vi que é só que não. Quer dizer, então eu estou falando isso, mas não é verdade. Então o tema hoje, eu aproveitei esse adágio popular. Quando obedecemos a Deus, só que não. Só que na verdade não estamos obedecendo. E eu vou utilizar para falar sobre esse assunto um momento da vida de Moisés. Moisés, servo de Deus. O homem que falava com Deus face a face. Eu vou falar um pouquinho sobre o último dia da vida de Moisés, as últimas palavras dele. Então, olha só, Deuteronômio capítulo 32, versículos de 48 até os 52. Deuteronômio 32, o livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. 48. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus. Então disse: pensem bem, e tudo que lhes ensinei hoje, e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo que está escrito nessa lei. Não pensem que esta lei não vale nada, pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba ao monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima, você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso, você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém você não entrará nela. Agora vamos ver quando isso acontece, né? Quando o texto nos mostra que isso acontece. Passando agora para o capítulo 34, nós vamos ler dos versículos de 1 até o 13 do capítulo 44. 34, de 1 a 13, não 44, mas 34. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo, e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim, Manassés, do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali. Veja, Moisés foi sepultado por
Deus. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali, nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca, prestem bem atenção a isso, nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Talvez muita gente, inclusive eu, já fez essa pergunta: o que Moisés havia feito de tão grave, que fez com que Deus não permitisse que ele entrasse com o povo de Israel na terra prometida? Imaginem o quanto Moisés desejava estar ali. Moisés havia conduzido todo aquele povo por muitos anos pelo deserto, por tanto tempo, e com um só objetivo: chegar à terra prometida. E agora, quando está às vésperas da terra, Deus diz: você não vai entrar lá, porque você foi infiel a mim num momento. Você vai ver a terra, vai olhar tudo que eu darei ao povo de Israel, tudo pelo qual você lutou esses anos todos no deserto, mas você não vai entrar lá, porque você foi infiel a mim. Como Moisés ansiava por pisar naquela terra, como Moisés ansiava estar com todo aquele povo que ele conduziu até ali, mas Deus disse: você não vai. O que aconteceu? O que é que Moisés fez ou deixou de fazer? E foi tão grave assim, para Deus tomar essa posição tão pesada com ele. Alguém poderia me ajudar? E só fechar aquela porta, porque aqui está um vento gelado. E para um pernambucano, isso é terrível. Depois de um dia de 32 graus de calor. Isso, tem que puxar essa aí com força. Abrir a outra primeiro. Foi? Foi. Muito bem, obrigado, Carlos. Muito obrigado. Muito bem, o que aconteceu com Moisés? Aconteceu no episódio conhecido como as águas de Meribá, que estão no capítulo 20 do livro de Números. Vamos voltar agora para o livro de Números, capítulo 20, versículos de 1 a 13. A gente lê bastante a Bíblia, viu, gente? Números 20. Mas é que a gente baseia o que a gente fala na palavra de Deus. Então é importante que a gente leia o que a gente está dizendo, para ninguém imaginar que eu estou inventando alguma coisa aqui. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam, quem foi Miriam? Irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés, morreu e foi sepultada. Naquele lugar
não havia água. Não havia água ali. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, como os nossos companheiros, os outros israelitas. Moisés e Arão, por que vocês nos trouxeram todo esse povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos juntos com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para esse lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo, não há água para beber? Não era a primeira vez que o povo de Israel murmurava contra Moisés e Arão, e consequentemente murmuravam contra Deus que instituiu os dois. Agora, eles murmuravam por água. A questão não era que eles estavam pedindo água. Eles podiam dizer: Moisés, estamos com sede e queremos água. Não foi o fato de pedirem água, foi a forma como eles estavam fazendo isso. Seria melhor que tivéssemos morrido na frente de Deus como os nossos companheiros. Eles estavam se referindo a quê? A um momento recente em que esse mesmo povo murmurou contra Moisés e Arão, questionando a autoridade de Moisés e Arão, dizendo: olha, por que eu tenho que obedecer a vocês? Moisés, sacerdote, e os levitas diziam: eu também posso oferecer sacrifícios a Deus, porque só Arão pode fazer isso. E aí Deus vai e mostra a eles a autoridade deles. É um episódio interessante, mas se eu vou contar todo ele aqui, ele é longo, né? Então ele pede que cada líder fique em frente à sua barraca, inclusive os revoltados, aqueles que se revoltaram contra Moisés, que foi um grupo de 250 pessoas e mais duas famílias. E o que acontece ali? Deus faz com que a terra se abra, e aquelas pessoas, os 250, mas daquelas duas famílias, foram engolidas pela terra e sumiram diante de todo o povo. Eles se reportavam a esse momento aqui. Estavam dizendo: seria melhor que a gente fosse engolido também, como eles foram pela terra, e morresse logo ali, para não morrer de sede aqui. Seria melhor, porque você nos trouxe para esse lugar terrível. Foi para que nós morrêssemos. Lugar onde não há comida, lugar onde não há água, onde não há nada. Eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito. E agora murmuravam contra Moisés e Arão. Moisés então faz o seguinte, vamos continuar o texto. Capítulo 20 de Números, versículo 6 agora. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, pegue o bastão que está em frente à arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. O que é que Moisés e Arão fazem diante daquela murmuração tremenda? Diante do povo querendo engoli-los de ira. Moisés sai dali, ele e Arão, e se ajoelham em frente à tenda sagrada do Senhor. Encostam o rosto no chão e se reportam a Deus. E falam com Deus. E Deus responde. Deus diz: Moisés, em primeiro lugar,
pegue o bastão ou o cajado que está em frente à Arca da Aliança. Sabem que bastão é esse, cajado é esse? É o cajado de Arão. Aí já tem outra história de revolta do povo contra a autoridade de Arão como sacerdote. E em outra mensagem futura eu vou contar um pouquinho sobre isso. Só que o que acontece é que Deus ali mostra o seu poder e a sua autoridade mais uma vez. E o cajado de Arão, junto com todos os outros cajados das outras tribos, o cajado de Arão, ele floresce. Imaginem, uma vara seca, ele floresce, dá flores, folhas e amêndoas. Uma vara seca. Deus deu vida a ela, mostrando que ele deu autoridade a Arão e a mais ninguém. E Deus disse: coloque esse cajado agora em frente à Arca da Aliança, para que o povo nunca esqueça da minha autoridade e das minhas escolhas. E agora Deus diz: olha, vai lá e pegue o cajado de Arão. Para que Deus disse isso? Para que Moisés com o cajado na mão de Arão? Para mostrar a autoridade de Deus. Deus é soberano e a autoridade é dele. E Moisés estava com a autoridade de Deus na mão. Depois disso, com o cajado na mão, reúnam o povo. Façam uma reunião solene. Sempre que Deus ia fazer algo de diferente, ele dizia: gente, purifiquem-se, porque hoje o Senhor fará maravilhas no meio do povo. Então era um encontro solene do povo aguardando Deus falar. E foi uma reunião como essa que Deus disse: chame o povo para o encontro solene, um encontro como esse. Em terceiro lugar, Deus disse diante de todo o povo: Moisés, fale a rocha. Ordene a rocha, fale a ela. Fale a rocha e dela sairá água. E essa água será suficiente para saciar a sede de todo o povo e dos animais. Vejam que coisa interessante. Deus disse: olha, Moisés, pega o cajado, reúne o povo e chega diante da rocha e fala: rocha, sai a água de você, em nome do Senhor. Essa foi a ordem de Deus. Pegue o cajado, reúna o povo e fale à rocha. Vamos ver o que Moisés fez? Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Muito bem, o que Deus falou que ele tinha que fazer. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. Muito bem, o que Deus pediu para eles fazerem, reunir o povo em frente da rocha. Agora é que vem o problema. Moisés então disse ao povo: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês? Deus não pediu para Moisés falar ao povo. E o que é que Moisés faz aqui? Ele destila toda a sua ira sobre o povo. Povo rebelde são vocês. Pressionado por toda a situação. Não era a primeira vez que o povo murmurava contra ele. Ele, irado, se vira para o povo e diz: olha, vocês são rebeldes. Eu vou ter que fazer sair água daqui para vocês crerem. E depois Moisés se vira para a rocha. O texto diz assim: Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Moisés vai, Deus disse: Moisés, você vai lá e você fale a rocha.
E Moisés fala ao povo, destila sua ira sobre o povo, e depois destila sua ira sobre a rocha. Ele, ao invés de falar à rocha, ele bate com o cajado. 2 vezes, se não fosse pouco, uma, ele bateu 2 vezes. 2 vezes a rocha. Agora, o que é que Deus disse a Moisés? Ele disse: fale a rocha. Agora não é mais Deus que está falando, sou eu que estou dizendo isso aqui agora. Eu entendo que Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, eu farei da rocha sair água e saciarei todo o povo. Moisés, não é você que vai fazer isso. Não é você que vai fazer com que saia água da rocha, sou eu. É o meu poder. Isso para que o povo reconheça o meu poder. Moisés, eu estarei naquela rocha. Alguns estudiosos dizem que Deus estava dizendo: Moisés, eu sou aquela rocha. Só para vocês entenderem, um trecho de uma canção de Moisés, depois desse fato, no capítulo 32, versículo 4, Moisés canta a canção de Moisés, dizendo assim: o Senhor Deus é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo que faz, Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Na linguagem de Almeida atualizada, revisada, diz assim: eis a rocha, o mesmo cântico de Moisés, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Deus é justo e correto. Um outro texto interessante que fala sobre Deus como rocha está em Gênesis 49, 24, quando Jacó, antes de morrer, ele abençoou os seus filhos. Leia esse texto, é tão bonito. Jacó abençoando os seus 12 filhos, abençoou um por um, e fala um pouco de cada um deles, mas ele tinha um que era predileto, sabe? Quem era o predileto de Jacó? José, era o filho predileto de Jacó. E olha só o que é que Jacó diz assim, José, quando ele foi abençoar José, né? José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Que coisa linda, né? E logo depois, no final, Jacó diz assim, versículo 26, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Era o predileto, era aquele que era amado por José. E ele diz, ele permanecerá forte, apesar da luta que vai ter, porque ele será abençoado pela rocha de Israel, que é o nosso Senhor Deus. Moisés vai e não simplesmente fala a rocha, ele bate na rocha. Ele está irado. E Deus diz, Moisés, eu estou nessa rocha. Fica tranquilo, somente fala ela. Então é aí que surge o nosso texto, o nosso tema de hoje. Moisés obedeceu a Deus, só que não. Muitas vezes, eu quero trazer isso agora para nós, né? O que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje? É bonita a história e tal, mas o que é que tem a ver conosco isso? Muitas vezes nós agimos
parecidos com Moisés. E quando acontece isso, nós sofremos os reveses da vida. Somos privados de bênçãos, porque agimos como Moisés. Quase obedecemos. Chegamos perto de obedecer, mas não fizemos isso. E vejam o caminho de Moisés, que muitas vezes se parece com o nosso. Moisés, quando se sentiu pressionado pelo povo, pelas pressões que ele vivia, ele foi até Deus. Nós fazemos isso também. Nós vamos até Deus nas tribulações da vida, nas lutas da vida. E sempre que abrimos a Bíblia e nós buscamos na palavra de Deus, eu espero que você faça isso. É assim que a gente busca a Deus, é através da palavra e da oração. Nós, sempre que abrimos a Bíblia, nós começamos um diálogo com Deus. E Deus fala, gente. Deus fala. Nós dizemos a Deus: Senhor, eu estou diante da tua palavra. É isso que eu digo quando vou ler a Bíblia. Senhor, estou diante da tua palavra, a única palavra que para mim é absoluta. E eu não estou lendo por acaso, não estou meditando por acaso, eu estou querendo encontrar respostas para a minha vida. É esse o meu diálogo com Deus, e esse é o seu diálogo com Deus, quando você abre a palavra de Deus. E Deus responde, Deus fala. Nunca tenha dúvida disso. Deus fala e nós ouvimos. Através da sua palavra, textos saltam aos nossos olhos quando meditamos na palavra de Deus com o coração verdadeiro, buscando instrução, desafiados a seguir o que Deus tem a nos dizer. Moisés fez isso, mas muitas vezes agimos assim, buscamos a Deus, encontramos na sua palavra as respostas, mas quando vamos tomar decisões, nós agimos do nosso jeito. Somos influenciados muitas vezes pelas pressões da vida. Moisés foi assim, né? Ele estava pressionado. Moisés era o homem que andava com Deus, era o homem que falava com Deus face a face, intimidade perfeita com Deus. Mas naquele momento ele estava pressionado pelo povo. Ele estava irado com o povo, porque ele conhecia Deus. Ele sabia o quanto Deus era real, o quanto Deus cumpria suas promessas, o quanto Deus cuidava e abençoava. Moisés tinha certeza disso. E o povo duvidava desse Deus, que ele tinha tanta certeza. O povo não cria. E ele estava pressionado por esse sentimento. E muitas vezes nós somos influenciados pela pressão do momento. Moisés vivia essa pressão. E Moisés permitiu que isso afetasse a sua decisão e as suas atitudes. Muitas vezes nós também agimos assim. As pressões da própria vida nos fazem agir muitas vezes sem refletir se as nossas decisões nos fazem de fato honrar aquele em quem nós confiamos e aquele a quem nós entregamos a nossa vida. Muitas vezes nós refletimos, nós agimos sem refletir se nossas atitudes e decisões vão de fato honrar a Deus, aquele a quem nós entregamos a nossa vida. Quando falo em pressões, eu não estou falando apenas do estresse dos dias de hoje, que é todo mundo meio estressado hoje, né? É uma correria para cima e para baixo, e precisamos disso, daquilo, e é trabalho, e é tanta coisa para fazer. Eu não estou falando somente dessa pressão, sabe? Que já é quase que constante na vida de todos nós. Mas eu falo também daquela pressão da opinião dos outros. A pressão daquilo que nós achamos que os outros esperam da gente. E a gente acaba tomando decisões e tendo atitudes
para satisfazer aquilo que a gente acredita que os outros esperam da gente, e não para honrar o nosso Deus, mesmo que não agrade tanto. E são pressões também, não somente da opinião dos outros, mas do nosso próprio ego. Eu quero, eu vou fazer, eu consigo fazer, o meu orgulho. Eu quero que me aceitem. Então eu abro mão de alguma coisa que eu creio, ou que eu penso que creio. Muitas vezes, nós buscamos a Deus, nós sabemos do que Deus quer para as nossas vidas, mas na hora de agir, nós agimos do nosso jeito, influenciados pela pressão. Em outros momentos, nós agimos do nosso jeito porque nós confiamos na nossa própria intuição. Nós agimos segundo o nosso coração. Como é que estava o coração de Moisés? Estava ferido. O que ele queria mesmo é pegar aquele povo e estapear cada um. Vocês não creem, deveriam crer. Deus é real, Ele fez tanta coisa na nossa frente já, mas vocês não creem nele. Era isso que o coração de Moisés estava pedindo. Mas Deus disse: Moisés, apenas fale à rocha. E Deus também nos diz como fazer, como agir. Mas nós acabamos confiando na nossa própria intuição. Nós tentamos adequar a palavra de Deus ao que nós estamos sentindo no momento, aos nossos sentimentos. Nós muitas vezes somos conduzidos pelas nossas emoções. E muitas vezes confundimos emoções com experiências com Deus. Não? Muitas vezes nós confundimos as experiências que temos com as nossas próprias emoções com experiências que podemos ter com Deus. E aí fazemos as coisas do nosso jeito. Imaginamos que, diante do que nós estamos sentindo, podemos acrescentar ou subtrair alguma coisa daquilo que a palavra de Deus nos declara. Deus disse isso aqui, mas sabe, eu estou sentindo uma coisa diferente, sabe? Deus me disse para ser assim. Deus me falou que eu deveria tratar as pessoas assim, mas eu estou sentindo algo diferente, vou agir segundo o meu sentimento, minha emoção do momento. Deus nunca nos deixa dúvidas a respeito das verdades contidas na sua palavra. Deus é sempre claro em tudo o que Ele diz. E nós sabemos disso. A palavra de Deus é clara. Não nos deixa dúvidas. Se você ler com o coração, você vai entender o que eu estou dizendo. Deus é claro no que Ele diz. Tem coisas que não entendemos. Há coisas que Deus nos diz que nós não entendemos o porquê, né? Tem várias, mas eu vou citar somente uma. E vai ser motivo de eu falar um dia sobre isso, em breve. Jesus falou assim: vão a todos os povos da terra e façam o que sejam meus discípulos e batizem esses meus seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eles se converterem a mim, molhem eles com água, ou muita ou pouca, ou mergulhem ou coloquem água sobre a cabeça deles. São as duas formas de batismo que nós entendemos que são válidas. Por que eu tenho que molhar? Por que eu tenho que imergir uma pessoa dentro d'água porque ela crê em Jesus Cristo? Qual a razão disso? Qual a lógica disso? Você sabe a lógica disso? O batismo não salva ninguém, a gente diz isso sempre. O batismo não tira pecado de ninguém. Por que nós fazemos assim?
Só por uma razão. Porque Ele mandou. Existem algumas coisas que Deus nos fala que a gente encontra uma lógica nisso, né? Amem os seus inimigos. Sim, né? Tem lógica isso, né? O cara me fez mal, mas o amor de Deus em minha vida é suficiente para eu perdoá-lo e orar por ele e tentar amá-lo, desafiar-me a amá-lo. Tem lógica. Mas coloca dentro d'água alguém que se converteu, isso não tem lógica, gente. A única lógica é que Ele mandou. E é Ele quem manda. Não sou eu. Fale a rocha. Quem mandou foi Ele. Isso é suficiente. Isso precisa ser suficiente. Para mim e para você. Se é que nós cremos que essa palavra é a palavra de Deus. Porque se eu não crer nisso aqui, cai tudo por terra. Esqueça tudo que eu falei. Mas nós cremos. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Confiamos nela. É a revelação de Deus gradativa. O Antigo e o Novo Testamento. É Deus se revelando e se mostrando. É a história da maior revelação de Deus aos homens. Jesus Cristo é o Evangelho de Jesus. E nós cremos nisso como palavra de Deus. A resposta de Deus à atitude de Moisés e Arão foi: porém, o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel conhecesse o meu santo poder. E por isso, vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Vocês não fizeram como eu mandei, como eu pedi para vocês fazerem. Porque se vocês fizessem como eu pedi, vocês estariam santificando o meu nome. E o povo entenderia o meu poder. Mas o que vocês fizeram não causou isso no povo. E por essa razão, vocês não vão entrar na terra prometida. Arão morreu no Monte Hor e Moisés no Monte Nebo. E os dois foram sepultados. Moisés por Deus, Arão por alguém. Eu escolhi esse texto hoje para que eu e você pudéssemos refletir sobre como têm sido as nossas atitudes. Perdoai 70 vezes 7. Isto é, indefinidamente. É muita coisa. Foi Ele quem mandou. Foi Ele quem disse: eu perdoo assim? Ou eu guardo mágoa das pessoas, fico amargurado, aquela coisa guardando mágoa, raízes de amargura no coração com relação a alguém da minha família, que fez alguma coisa no passado contra mim, alguém do meu relacionamento. Ele falou 70 vezes 7. Mas o meu coração diz: não, esse eu não posso perdoar, porque foi muito pesado, não posso perdoar. E quando agimos assim, deixamos de receber o que receberíamos se agíssemos diferente. Somos privados daquilo que Deus tem para nos dar. Moisés foi para o céu? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele foi para o céu. Particularmente eu não tenho. Ninguém pode julgar isso, só Deus, mas eu acredito que não. Que ele foi para o céu sim, né?
O texto diz que ele nunca houve um profeta como Moisés, e nunca haverá alguém que fale com Deus face a face. A glória de Deus descia e Moisés enxergava. Mas ele deixou de usufruir da bênção de pisar na terra prometida. Que pena, que pena. Eu e você não deixemos de receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Que nós nunca digamos, olha, a palavra de Deus fala isso, mas foi para aquele tempo, sabe? Foi para aquela circunstância. Para nós hoje, nesse mundo de hoje tão difícil, não é assim. Não é bem assim que Deus quis falar. Ou então vamos acrescentar alguma coisa, né? Seria muito bom que a gente fizesse isso aqui. Está na Bíblia? Não está, mas olha, mas é tão bom, né? Eu me lembro que tinha um presbítero antigo lá na igreja de Água Verde, que ele brincava às vezes assim, tinha uma coisa que era muito boa, ele dizia, isso é tão bom que a gente podia até botar na Bíblia. Seu Branco, não sei quem lembra do Branco, o pai do Tico, ele dizia, isso é tão bom, tão certinho, que podia botar na Bíblia isso também, né? Não, ninguém tira nada nem põe nada, é o que está ali, é o que Deus nos quis. Então que a sua vida seja assim, que você se desafie a isso. Nós não somos perfeitos e Deus sabe disso, mas sejamos pessoas desafiadas a cumprir aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Que Deus me abençoe e me desafie a isso. E que Deus abençoe você e desafie você a isso também. Em nome dEle. Vamos orar. Baixe a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos toca. Ela nos toca. Quando abrimos o coração, quando queremos acertar, quando queremos buscar e estamos sedentos por ela nos toca com profundidade e ela nos fala a alma, diretamente a nossa alma, e ela transforma as nossas vidas, transforma as nossas intenções, transforma até as nossas emoções. Obrigado, Deus, pelo poder da Tua palavra, e obrigado porque nós cremos que o Senhor é bom e que o Senhor jamais nos pediria algo que não nos fizesse bem. Obrigado, porque nós cremos assim, em nome de Jesus. Amém.